Salve Maria Santíssima. O protestantismo é heresia. O protestantismo se iniciou oficialmente com Martinho Lutero, grande heresiarca, que em sua época se revoltou por estar vendo o clero em parte em corrupção, vivendo em vida em pecado, más vidas. Ele acabou se revoltando contra a estrutura da igreja, não contra os pecados e os erros que estavam acontecendo na época. E daí ele, vamos dizer, a reforma protestante, ela teve reforma que na realidade é deforma protestante. Ela só teve sustentação, ela só conseguiu se expandir, não foi tanto por cunho religioso, mas foi mais por cunho político, porque os príncipes alemães, querendo ter uma libertação, um afastamento do papado, eles apoiaram a reforma. Daí, o que aconteceu? Surgiu Lutero, depois veio Calvino, depois Zwinglio, na Suécia. Esse acabou sendo o mais radical deles. Apesar que Calvino também não aceitava quem ficava contra ele, ele mandava matar essas pessoas. E os calvinistas também foram, uns anos depois, foram se tornando os responsáveis por fazer grandes barbaridades assim durante a Inquisição Protestante. Inquisição Protestante que ninguém fala, não está em nenhum livro de história, as pessoas escondem isso. Por que será que eles escondem? Querem passar que o protestantismo é bonzinho, mas na realidade não. Os protestantes, quando surgiu o protestantismo, eles destruíam igrejas, matavam católicos que não aceitavam se batizar em suas seitas. Isso aconteceu na Europa, aconteceu na América Latina, no Brasil, no Nordeste brasileiro. E as pessoas querem dizer que a Inquisição Católica que foi terrível, que denigrem tanto, mas que foi muito mais justa, muito mais misericordiosa do que a Revolução Francesa, por exemplo, que é tão louvada nos dias de hoje, que colocam como um marco da civilização. Mas a Inquisição Católica, por exemplo, foram executadas 2.000 pessoas em 400, 500 anos, sendo que metade dos casos eram bonecos que eram de palha que eram colocados para queimar no lugar. E já na Inquisição Francesa, na Revolução Francesa, corrigindo, só no primeiro ano foram mais de 30.000 padres, religiosos e freiras assim, em geral. E depois ainda teve um massacre de mais de 200.000 católicos, uma pequena guerra que teve, uma tentativa de resistência católica na França. Mas voltando ao surgimento do protestantismo, o que ele é heresia? Porque ele revolta, ele não é revolta simplesmente contra a igreja, contra o papado, ele é uma revolta contra Deus. É contra as ordens de Cristo que fundou a Santa Igreja Católica, instituiu ela por caminho de salvação das almas. O protestantismo, e o próprio Lutero, no fim de sua vida, reclamou que um acreditava no batismo, outro não, um dizia que Cristo era Deus, outro não. E ele disse que com o tempo, o jeito que estava indo em cada cabeça de homem acabava se tornando um protestante, uma cabeça protestante. E que o protestante, ele próprio é seu próprio papa, seu próprio magistério. Ele mesmo define o que ele quer querer e o que ele não quer. Que no meio protestante é tão comum, eles não condenam o adultério, o segundo casamento, porque eles não têm casamento mesmo. A maioria das coisas dos protestantes é inválido. Alguns são ainda válidos, o tipo do matrimônio. Mas e quantas seitas existem? Não existe nem unidade dentro deles. Onde está a unidade do protestantismo? É só cada um acredita em uma coisa diferente, com suas heresias, blasfêmias, principalmente contra a Santíssima Virgem Maria. Muitos deles têm blasfêmias, dizem que a Nossa Senhora teve filhos, Nossa Senhora foi uma mulher comum. Comum são essas protestantes que dizem isso. Vocês são comuns. Ela não, ela é bem-aventurada, deve ser proclamada bem-aventurada por todas as gerações. O protestantismo é heresia, os protestantes são hereges. Estão no caminho do inferno.
não estão no caminho da salvação. Por eles mesmos, pelas suas igrejinhas, né, que são igrejolas, que são seitinhas, não tem condições de chegar ao céu. Nunca vão chegar ao céu por esse meio. Deus pode usar outros meios, que são as orações dos católicos, sacrifícios, que tanto Nossa Senhora pede para nós sacrificarmos pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno porque ninguém se sacrifica por elas. Então, que os protestantes e o protestantismo está ganhando supremacia nos dias de hoje, porque esse falso comunismo do Vaticano II, que tem origem maçônica, porque é a maçonaria que prega esse comunismo falso. E ele quer pregar que o protestantismo são boas religiões, são louváveis, não só o protestantismo, outras falsas religiões. Mas é tudo o caminho de perdição das almas. Eles podem ter partículas de verdade, pode ter verdade no protestantismo. Pode ter alguma seita, alguma outra coisa, alguma igrejinha deles que fazem uma coisinha. Porque são igrejas fundadas por mãos humanas. Não é por mão divina que foi Nosso Senhor que fundou sobre São Pedro, que era pedra. Não. E muitos vão atrás disso para se enriquecer, fazer fortuna, ou modo de sustento. E você vê quantas igrejas protestantes têm o projeto Renascer na América Latina, que foi um investimento de algumas décadas atrás, milhares de dólares, para fazer várias igrejas protestantes aqui. E vamos dizer também que a maçonaria também está envolvida, né? Muitas desses cabeças dessas igrejas são maçons. E as pessoas nem percebem isso. Então, voltar e vinde. Se você, muitos protestantes são ex-católicos, mas continuam sendo católicos, são batizados, vão ser julgados e condenados como católicos se continuarem nessa heresia. Convertei-vos. Convertei-vos porque não existe salvação fora da igreja católica. Isso está em ex-cátedra, isso é dogma de fé. Fiquem com Deus.